Quer dizer, a gente tinha que fazer lá 33 mil metros quadrados em questão de 8 meses de prédios novos, sem contar o retrofit e tudo. A gente não ia ter mão de obra, a gente ia precisar de 800 carpinteiros para trabalhando lá. A gente pegou a maior parte da obra e a gente pegou e fez em pré-fabricado também. Então, eu acho que isso é uma tendência. Luiz, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre bom contar com a sua presença nos encontros do GRI. Muito bom sempre estar aqui com vocês. Obrigado. Eu queria começar abrindo espaço para você falar um pouquinho da sua trajetória, especialmente do seu papel na Rocontec atualmente, e também contando um pouco da empresa para quem nos assiste. A Rocontec é uma empresa relativamente nova, a gente tem 13 anos, é uma construtora pura, então a gente nasceu com isso. Eu, o Mário, meu sócio, mais o Rodrigo, Pedro e Danilo, somos em 5. Eu e ele, a gente veio de Gafisa, então tinha 25 anos, ele tinha 33 anos, bastante tempo lá dentro, e a gente veio com essa visão. A gente vai só construir, a gente não incorpora, não que a gente não participe de incorporações, hoje a gente está participando aí de 28, mas assim, como investidor puro, a gente já vai aí para mais de 100 empreendimentos entregues. Assim, o nosso foco principal, a gente começou muito com residencial. Eu, particularmente, sempre gostei muito de prédios corporativos, então a gente tem essa área corporativa, que eu cuidava até o final do ano passado, depois eu falo um pouquinho do que eu estou fazendo agora. Hospitalar, a gente está fazendo bastante, clubes, então a gente gosta de fazer diferente. E até porque a gente gosta, até de Rocontec, de tecnologia, Rocha Construção de Tecnologia, e esse ano agora, de 26, eu peguei, a gente realmente teve a visão de fazer um tiro grande na parte de inovação, mecanização, tecnologia, porque a gente está vendo que a gente está num momento do mercado que é mais do que um momento normal. É uma mudança de paradigma, ou a gente industrializa ou a gente industrializa. Então não tem jeito, precisamos ir para a construção off-site, ter menos mão de obra necessária, o pessoal não quer mais estar trabalhando em obra, não quer estar fazendo. Então ou a gente faz isso ou a gente vai ficar reclamando que a gente não consegue entregar. Então a gente está fazendo alguma coisa diferente, a gente quer ser diferente, quer ser pioneiro, sempre gostamos disso e vamos estar nesse viés aí. Excelente. Eu vou pegar o gancho da sua resposta. Construção industrializada. Sim. Problema de mão de obra, eu já ouvi isso algumas vezes aqui no encontro hoje. Com certeza. Mas quais são os ganhos que esse modelo oferece para empreendimentos em geral? A gente pode falar de residencial, hospitalar, mas já que a gente está num encontro de escritórios, especificamente para esse setor, qual é o ganho de usar a industrializada na fase de construção? Como eu te falei, é até o contrário. No mundo inteiro que a gente olha, assim, a gente se constrói muito mais de forma industrializada. Eu falo desde a época que eu fiz o Eldorado Business Towers lá, a gente constrói aqui tão bem igual qualquer lugar do mundo, mas a gente ainda construía muito de forma artesanal. Então, se você me falar assim, um prédio em Canary Wharf, um prédio em Manhattan, a gente faz exatamente igual. A gente tem o mesmo prédio, o mesmo padrão de qualidade, a gente consegue fazer. Óbvio que com aquela grande dificuldade, Eles lá em libras, em dólar, a gente aqui em real, boa parte dos equipamentos são importados, mas a gente consegue fazer, a gente tem excelentes prédios como esse que a gente está aqui agora, então isso não tem jeito, é algo que a gente faz. Mas a mão de obra para executar a gente não tem. Então ou a gente industrializa, ou a gente vai para processos racionalizados, onde você faz uma construção off-site, você faz um processo industrializado, traz as coisas prontas, ou a gente vai ficar sofrendo o tempo inteiro. Então não tem jeito, assim, a gente, uma fachada de pele de vidro, tem que ser unitizado, o painel tem que vir pronto, tem que vir totalmente pronto, você vai fazer uma distribuição hidráulica, qualquer coisa, tem que vir em PEX, tem que estar fazendo. A gente está vendo muito construção pré-fabricada, então fizemos com a Brookfield, a gente entregou ano passado o WPP, quer dizer, um empreendimento lindo, 70 mil metros quadrados, enorme, todinho em pré-moldado, 100%. O Beyond que a gente está fazendo agora também era quer dizer, a gente tinha que fazer lá 33 mil metros quadrados em questão de 8 meses de prédios novos, sem contar o retrofit e tudo. A gente não ia ter mão de obra, a gente ia precisar de 800 carpinteiros para trabalhando lá. A gente pegou a maior parte da obra e a gente pegou e fez em pré-fabricado também. Então, eu acho que isso é uma tendência. Ou a gente vai por essa linha, ou quem não tiver, é como você falou, vai ficar todo mundo reclamando, vai ficar reclamando que não entrega no prazo, vai ficar reclamando que a gente não faz. Então, a gente tem que ir para isso. Não tem jeito. Em 2018, a gente já falava de construção industrializada, mas eu não sentia um apetite muito grande, especialmente de quem tinha o capital. E hoje aqui no GE Escritórios, eu já vejo fundos investindo em empreendimentos à base de madeira engenheirada ou steel frame. Então dá para ver que houve uma evolução de mentalidade, que isso está muito mais no dia a dia das empresas. No mundo inteiro é industrializado.
industrializadas. No mundo inteiro se faz assim. Desde que eu me formei, a gente fala de industrialização. Mas é que a gente está no momento agora que, pela falta de mão de obra, dependendo da localização e dependendo do produto que você vai fazer, o industrializado sai mais barato do que o convencional. Então, assim, está mudando o paradigma. A mão de obra ficou tão cara que o industrializado está viabilizando a conta. É quase que obrigatório. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da reforma tributária. Qual é o impacto que você imagina, projeta, espera para a construção civil brasileira? Mais eficiência ou mais desafios de custo? Como é que você enxerga? O que eu vejo? Voltando no que a gente falou, sem dúvida nenhuma, com a reforma tributária, industrialização vai melhorar demais. Isso é uma coisa que é certeza que a gente vai fazer, não vai ter o problema do IPI, não vai ter o problema de ICMS, essa parte que a gente tem. Agora, a gente, com certeza, nós vamos ter, esse ano ainda é um ano muito leve de transição, mas sem dúvida nenhuma, 27, 28, 30, vai ser um período de acomodação do mercado. Porque, na verdade, essa cadeia é muito complexa, por incrível que pareça, às vezes a gente conversa com grandes empresas, elas assim, forma tributária realmente. Aí você vai na segunda, terceira, você vê que eles não estão preparados para. Então, na hora que você faz o crédito em relação àquilo que você está comprando, você é óbvio, mas toda a tua cadeia tem que fazer a mesma coisa. Porque senão a primeira conta que todo mundo faz é colocar no custo. Então, assim, a gente não tem espaço para isso. As coisas já estão muito caras. Então, a gente vai ter esse período de acomodação e de todo mundo estar se adaptando. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai ter um ganho a médio prazo, assim que ela for 100% implantada. Perfeito. Eu acho que esse período vai ser um período atribulado. A construção industrializada tem um caráter de sustentabilidade pela redução de resíduos, né, Sim. que a alvenaria gera muito, a eficiência. Isso tem apelo para os clientes da Rocontec? Ou seja, vocês sentem que a questão da sustentabilidade de ESG já gera demanda e paga um prêmio ou ainda não? Você sabe, quando a gente fala de ESG, é uma coisa que é super interessante. Eu fui responsável pelo 4º prédio no mundo que teve o LEED Platinum. Então, é uma coisa que a gente sempre teve, era uma coisa que estava no DNA. Ser Platinum foi até uma consequência do projeto, porque a gente sempre pensava em sustentabilidade durante todo o desenvolvimento do projeto. Aí depois a gente falou, vamos certificar? Eu vou falar que não teve um incremento de preço? Teve, mas de Gold para Platinum, porque o Gold já era natural. Era um prédio, AAA, tudo. Então eu falo assim, não faz sentido você falar, principalmente que hoje a gente está aqui voltado para essa parte de escritórios corporativos, não faz sentido você falar de qualquer empreendimento que não seja certificado. Então esse é direto. Para a gente, lá na Rocontec, a gente tinha uma dificuldade, que era uma empresa basicamente familiar, então a nossa parte de governança, transparência era muito pequena, só que a gente vislumbrou como isso sendo um diferencial, não aqui, vem do mundo inteiro, isso é um movimento de forma geral. Então, assim como foi a certificação LEED, agora é o SD. Então, é uma transparência que você tem e um cuidado. Então, eu já não estou nem colocando a parte de LEED, essa daí que você falou, não só da industrialização, mas para prédios corporativos não faz nenhuma diferença. Mas lá a gente fez diferente, fomos para fazer balanço auditado pela Grant Thornton, a gente fez toda uma parte de governança lá desenvolvendo e faz uma diferença. É até engraçado. Alguns clientes nossos, que inclusive estão aqui, dizem, pô, você tem alguma coisa de SD? A gente já tem o relatório inteiro pronto. Mas, cara, você já tem? Tem. É uma coisa que a gente encara e vê como verdade. E eu vou te falar, olha, não quero ser lampiano, mas eu acho que absolutamente todos os nossos clientes comerciais de prédios corporativos, todos em algum momento, por algum motivo, e são motivos completamente diferentes, às vezes é um financiamento, às vezes é um relatório para a matriz, às vezes é alguma certificação que ele está fazendo, eles pedem para a gente e a gente já tem pronto ali. Então você me pergunta, faz diferença? Faz. Tem que fazer? Tem que fazer, é obrigatório, além como pessoas, de forma geral, como sociedade, eu acho que isso é essencial. Para a gente fechar, qual é a sua visão sobre um fórum como esse? Que importância tem reunir tomadores de decisão de diferentes perfis de empresa, né, para o mercado? A maioria das pessoas, quase todos que a gente tem aqui, a gente conhece. Então você conhece, você vai conhecer pessoas, não é exatamente esse, mas você encontra todos no mesmo dia, você faz a conversa, tem uma direção em relação as palestras sempre são muito boas, o formato já que é desenvolvido, então naquele que você faz a
conversa, está aberto para toda a plateia, e mesmo uma pergunta passa por várias pessoas. Então é quase que um debate aberto a todos e aonde estão os principais players do mercado. É excelente. Eu até brinquei quando o Alexandre foi lá, que tinha um cliente que eu encontrei aqui, de um projeto que a gente tinha orçado um tempão, tinha ficado parado, ele falou assim, poxa, tá valendo aquela proposta? Eu falei, tá. Falei assim, então vou te ligar depois. Fechou o mas negócio. assim, aqui, foi uma conversa. Legal. Assim, mas completamente, por isso que eu tô falando assim, é engraçado. E é uma pessoa que era amiga, assim, há mais de 20 anos. Aí encontrou no GRI, deu Não, e é uma pessoa que ligava assim, só que de repente não tinha, encontrou aqui, a gente acabou fazendo. Legal. Além do conteúdo, que eu não vou falar, que é excelente também.